Vamos passar a palavra agora ao segundo orador desse bloco, que é o deputado Jair Bolsonaro. Sua Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, eu lamento que um assunto tão importante como esse, eu tenho que ouvir um ministro da Justiça que vem aqui omitir e mentir. Quando ele chama parte do povo de Roraima de terrorista, em nenhum momento ele tomou qualquer providência contra o MST que pratica atos de terrorismo em nosso país. Providencia a prisão de um fazendeiro que produz, um homem que teve sua propriedade invadida. E a posição dele nós já sabemos qual é. Um ministro que é amigo de terroristas. A única coisa em comum que eu tenho é que fomos oficial de artilharia juntos. Mais nada além disso. Graças a Deus. Que saiu do Partido Comunista, ingressou em 68 na Ala Vermelha, e depois, dadas suas ações obscuras, fugiu para o Uruguai. Não foi porque fez boa coisa em nosso país. É um ministro que pertence ao governo que não se sustenta sem a mentira. Haja vista o brilhante trabalho da Polícia Federal, que quando vem para cá, bandidos, amigos de ministro, omitem e mentem descaradamente. Ministro, Vossa Excelência que foi tenente, oficial do Exército, que governo é esse que Vossa Excelência pertence, que se furta da opinião dos militares para definir política e estratégia do nosso país? Que governo é esse, ministro? É justo fazer um plano de segurança pública no Rio sem conversar com os coronéis da PM? Que governo é esse que Vossa Excelência pertence? Vossa Excelência sabe muito bem o que é terrorismo. Carros-bomba, bomba no aeroporto de Guararapes, e tantos outros. Mas o momento aqui não permite discutir tudo isso aqui. Deputado Genuíno, acho que saiu daqui. Genuíno, que infantilidade! Dizer que um pedaço de papel, citando constituições antigas, garante a nossa soberania. Nós respeitamos a Constituição, mas o pessoal lá de fora não respeita. Genuíno, deixe de ser infantil. Ministro, deixe de mentir. Os pelotões de fronteira nada garante, porque não pode colonizar a fronteira. E para encerrar, guarde a linguagem regimental, não, deputado. Presidente, ele falou que eu posso até xingar, não estou xingando. Ele falou que eu posso até xingar, não estou xingando. Ele falou, então Vossa Excelência, respeite o ministro. E me dê o direito de falar. E não compare mais colégio com quartel. Foi isso que Vossa Excelência falou agora, pô. Para concluir, senhor ministro, Vossa Excelência omitiu aqui. E para quem tem a cultura que Vossa Excelência tem, omitir e mentir é a mesma coisa. Prezado governador, leio para Vossa Excelência. Diz aqui o artigo 67 da Constituição: a União concluirá a demarcação das terras indígenas. Repito, a União. Diz o artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Nós, parlamentares, estamos nos omitindo do direito constitucional de demarcar a reserva indígena. Estamos omitindo. Vocês estão sendo, nós estamos sendo fracos nesse sentido. Oficiei a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Hoje tem audiência com 2, prepara isso? E mais ainda, já que o governo não quis ouvir um general comandante de área antes de marcar a terra indígena, eu vou propor ao Supremo que convide o general Heleno para esclarecer o seu ponto de vista no tocante à soberania nacional nessa questão da Raposa Serra do Sol. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Jair. Fala, pessoal. Estou aqui na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, visitando uma vinícola. E lembrar para vocês que o Brasil, quando ele acabou com a escravidão, em 1888, o que é que o Brasil fez? Ele começou a pegar a mão de obra no exterior e chamar para o Brasil, porque havia uma demanda por um novo tipo de mão de obra. E é assim que veio parar aqui um italiano, em 1890, que começou tudo isso que vocês estão vendo. Naquele tempo, ao contrário do movimento migratório que nós temos hoje, os estrangeiros que vinham para o Brasil, eles não vinham para cá querendo impor aqui a sua cultura. Eles se adaptaram ao Brasil. E além disso, como eu disse, havia uma demanda por mão de obra. Hoje em dia, o Brasil tem em torno de 12 ou 13 milhões de desempregados. Não tem mão de obra e emprego, nem mesmo para o próprio brasileiro. Então essas questões elas têm que ser observadas antes de você abrir as porteiras nacionais para qualquer estrangeiro vir para cá. O estrangeiro, ele é muito bem-vindo, mas nós não queremos também que ele venha para cá e caia, por exemplo, na criminalidade. Além disso,
nós não podemos permitir que, a título da igualdade ou de uma distribuição de riquezas, que nós coloquemos dentro de terras como essa daqui o pessoal do MST. Todos nós sabemos que o MST tem raiva da propriedade privada. A gente ainda lembra daquela invasão em que eles pegaram um trator e atropelaram os pés de laranja. Se o pessoal do MST quiser ter terras e uma produção igual a essa, tem que começar como o antecessor dessas terras começou, lá em 1890, dando seu suor e ralando, para que através da meritocracia chegue aonde eles estão hoje. Então parabéns a esses produtores que carregam o Brasil nas costas e também, via exportação, fazem o PIB nacional aumentar. Um abraço e até a próxima, pessoal. Eu voto favorável ao Código Florestal, mas essa casa tem que tomar uma medida contra o MST, que é o maior câncer que existe na agricultura do país atualmente. Senhor presidente, hoje de manhã aconteceu algo simplesmente inacreditável na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores. Eu entrei com um requerimento formulando votos de louvor ao presidente dos Estados Unidos e ao seu povo pela morte do terrorista Osama Bin Laden. No calor da discussão, praticamente quase inverteram o requerimento. Quase que o voto de louvor foi para Osama Bin Laden e não para o presidente americano. Logicamente o pessoal do PT e do PSOL, que inclusive são amantes aqui do Cesare Battisti. Ou seja, inverteu-se o que estava acontecendo ali. Passaram a acusar os Estados Unidos e Israel de exportar o terrorismo, acusando inclusive que Osama Bin Laden foi treinado nos Estados Unidos para o terror. Logicamente, o pessoal da esquerda, treinado em Cuba para combater aqui o período que tivemos presidentes militares, foram treinados em cima de altruísmo. Inclusive, onde em todo lugar do mundo o terrorista é frio e calculista, para estes meus companheiros da Comissão de Relações Exteriores, os terroristas são altivos e idealistas. O Brasil não pode ter uma oposição, mais do que dúbia, não ter uma posição favorável ao que aconteceu na morte de Osama Bin Laden. Fala-se tanto aqui o pessoal de esquerda que quer uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Eu digo, sem posição, só se for para servir cafezinho lá. E mais ainda, esses deputados, que eu tenho o nome deles aqui, que eu vou divulgar na internet com eles falando, eles sugeriram, acredite, uma comissão da verdade para apurar como Osama Bin Laden foi morto e onde está seu corpo. Lógico que eu sugeri a esses colegas do PT e do PSOL que emprestasse a Comissão da Verdade, que está sendo formada pela Dilma agora, porque ela estará indicando os 7 integrantes da dita Comissão da Verdade para apurar o que chamam de crimes da ditadura em nosso país. Mas eles não querem apurar os seus crimes, sim, em especial, não apuraram até hoje o sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel, do seu partido, praticado com toda certeza por gente do seu próprio partido. E não querem apurar, entre outras coisas, o financiamento partido de Fidel Castro para a luta armada no nosso país. Esse é o retrato, senhor presidente. Com a palavra, deputado Eduardo Bolsonaro, por 3 minutos. Senhor presidente, eu, como alguns colegas aqui, também achava que poderia ser uma excelente oportunidade para o senhor Aristides pedir desculpas, mas pelo visto, como quem cala consente, ele de fato deve estar engajado a invadir aqui os gabinetes dos deputados, não só da bancada da bala, mas todos aqueles também ditos golpistas que vão votar a favor, como eles intitulam, que vão votar a favor
do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Devem estar preocupados com a sua boquinha que vai secar. Senhor presidente, eu coloquei no meu Instagram algumas que viria aqui e deixei aberto para algumas perguntas. E alguns internautas realmente fizeram algumas indagações. Por exemplo, Bruno Navarro. O que o senhor acha da ideia do deputado Jair Bolsonaro em liberar fuzis 762 para fazendeiros? Ou então, David Silveira. Por que após 13 anos do governo do PT, a reforma agrária não foi feita e o MST apenas arregimentou mais componentes? Eu complemento. É verdade, como o Lula disse, que o MST é o exército do PT? O senhor tem alguma informação com relação a isso? Os senhores realmente acham que podem fazer frente ao monopólio constitucional da força concedido ao Exército de Caxias, que é o Exército Brasileiro? E complemento aqui, senhor presidente. Eu fico muito triste em ver esse tipo de atitude e me lembra do tempo quando eu estava na ativa da polícia. E é exatamente do mesmo jeito. Vagabundo tá no meio dele, tá com aquela claque comprada lá no Palácio do Planalto, ele fala o que ele quiser. É o valentão, é o maioral. Chega aqui na frente da gente, olha até para baixo, pode reclamar, senhor advogado. Eu falei alguma mentira? Isso é conduta de covarde. Não tem um pingo de vergonha na cara, fica aí engolindo seco. Fala aí agora a verdade. O senhor não acha que tem que invadir ou não os gabinetes dos deputados da bancada da bala? É uma pergunta. Ele é que falou, não fui eu que falei. Ele é que falou. Falar, não tem problema. Complementando aqui, sem ofender, mas no dicionário Aurélio, a atitude de covarde é essa, ué. Não tem outra. Complementando aqui, senhor presidente, se ele entende que é justo falar que nós parlamentares, não só da bancada da bala, mas outros aí que são contrários ao governo Dilma, se somos os responsáveis por fazer propagações de crime de ódio, ou se são os senhores aqui o fazem no momento desse, incitando a violência contra nós aqui, que nada falamos com relação à CONTAG. Deixar claro aqui, as minhas indagações são para o senhor Aristides. Eu gostaria que parte do tempo fosse concedida... Já foi reposto, tá lá. Fosse concedido ao delegado Éder Mauro, porém, regimentalmente... Qual é o problema, Érica? Tá com medo de quê? Só para complementar, Por favor, delegado, por favor, a palavra não está à tua disposição. A senhora vai comer de quem eu falar? Quando o seu projeto nesse parlamento, mas quem é essa placa de respeito? Quem é você? Vergonha pra você! Agora é covardia! Um bandido desse! O deputado fala na hora do... Senhor presidente, eu encerro aqui rapidamente, endosso as palavras do delegado Éder Mauro como se fossem as minhas, e endosso aqui, fazendo a última indagação que foi feita pelo internauta, Marcos Brugnara. O senhor gostaria de sair da sua casa e retornar para ela, encontrando outra pessoa ali naquele local, morando com a sua família? O que o senhor acha, o que o senhor prega para os outros, é bom só para os outros? Ou o senhor acha que tem que ser bom para si próprio também? Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade e endossa o que eu acabei de falar. É uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de falar o que bem quiser no Palácio do Planalto e chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem. Então não passa de mais um dos fanfarrões da qual se cerca a presidente Dilma Rousseff, como além do senhor foi o senhor Wagner Freitas da CUT, entre outros. Para concluir, deputado. Então, está concluído, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra. Questão de ordem.